Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo, escutando a mais uma edição do Argentina Traduzida. Christian Salles aqui no Rio de Janeiro, Ramiro Cajano Blanco em São Paulo. Ramiro, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Christian? Beleza, Ramiro? Olha, Ramiro, nos últimos meses virou moda repetir que a Argentina está dando certo, que Milei venceu a inflação, que o ajuste funcionou, que agora é só copiar o modelo. Bom, até governadores do Brasil, como Tarcísio de Freitas, têm usado a Argentina como vitrine. Mas a pergunta que ninguém faz é simples. Dá certo para quem, Ramiro? O custo humano desse ajuste. O que está acontecendo, de fato? Interessante, Christian. A gente vem falando do turismo na Argentina, no Brasil, que dá essa ideia de que a Argentina está muito bem, mas a gente já explicou várias vezes que isso é produto de um atraso cambiário, né? De um atraso cambial, que um peso supervalorizado, porque a Argentina se endivida para poder manter esse peso. E nunca a gente tocou no tema da inflação. Já falamos aqui das duas bandeiras do Milei, que temos que nos sacrificar para ter uma baixa inflação e o déficit fiscal zero. E a gente fala, não tem déficit fiscal zero. É mentira, porque ele não contabiliza o déficit financeiro. Ele só contabiliza o déficit, a conta de caixa, o que entra e o que sai, não o que tem que pagar de juro por todo o dinheiro que ele está pedindo emprestado. E também porque ele recorta em coisas que não pode recortar nenhum Estado, na saúde, nas estradas, na segurança, em tudo isso que é básico do Estado, até para Adam Smith era básico no Estado, ele está recortando tudo, inclusive não está repassando dinheiro para as províncias. Já falamos várias vezes disso. Mas esta semana o que ficou descancarado é que essa suposta luta contra a inflação que ele estaria vencendo, que ele estaria ganhando, é mentira. Porque nós comentamos várias vezes que eles vêm aplicando o índice de inflação de 2004. Esse índice de inflação se faz no levantamento de uma cesta de produtos que se consumiam em 2004. Entre esses produtos, Christian, estava, por exemplo, a telefonia fixa, sabe? O telefone fixo. Esto que está Não, aqui. não. Esto que está aqui é o que ainda que na Argentina ninguém tem. E quem tem, não usa. Porque ninguém mais fala por telefone. Está medindo disquete, sabe aquele disquete de computador? Não, 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 peraí, não. não este ainda não, o anterior a este está medindo, O sabe aquele que está grandão, maior? sei, mas isso aí é de, caralho, não. O famoso flexível, lembra? Flexível, flexível, não, não é impossível, cara. Será que as pessoas acreditam nisso? Ele está medindo jornal em papel. Em Ninguém. 2004, para os millennials, vamos brincar com essa questão de dos millennials. Em 2004, millennials, quando a gente queria comprar uma casa, vender uma casa, comprar um carro, comprar uma moto, comprar um bem, comprava o jornal e via nos classificados. O Mas famoso balcão, o famoso balcão, isso, é. isso mesmo. E tinha os anúncios, lembra? Os anúncios com o ratinho e com tudo isso, era a famosa briga pelos classificados. Hoje isso não existe mais, faz décadas que não existe mais. Mas para o INDEC de 2004, essa é os produtos que estão na cesta que está medindo para medir a inflação. Logicamente que vai medir uma inflação de uma coisa que a gente não consome e não está colocando coisas que agora a gente consome muito, como, por exemplo, Sim, internet, que na época não tinha era telefone, a internet pela linha do telefone, lembra? sim. E É, era terrível, era terrível. e todas essas coisas, porque se fez uma atualização na época do Macri, em 2016, 2017, que este governo vem se recusando a aplicar. Mas o principal aqui, a incidência de alguns bens de consumo, principalmente aqueles no quesito habitação, moradia que tem na Argentina, que eram subsidiados. Água, luz e gás. Esses, antigamente, em 2004, como eram subsidiados, tinham pouca incidência no salário dos trabalhadores, era 9,8%. Com o novo índice, agora, chega a 14,5%. Então, se você ponderar certamente como é que é, a inflação vai subir. Outra coisa é o transporte. Antigamente o transporte também era subsidiado pelo Estado e agora não é mais subsidiado. O transporte está muito caro na Argentina. Antigamente era muito barato. Isso que era subsidiado tem que ficar claro, porque a vezes chegam assim os neoliberais e falam: ah, mas isso é dinheiro mal gasto. Não, não é dinheiro mal gasto. Isso é uma forma de salário indireto
porque não dá aumento para os trabalhadores, mas o trabalhador gasta muito menos nessas coisas. Um hospital Sim, público, uma educação pública, isso pode ser considerado uma forma de salário indireto. Com isto, chegamos a outro ponto, que vem roubando com este índice os trabalhadores. Já com o índice antigo mesmo já roubavam, porque a inflação nunca foi, na época do Milei, inferior a 1% ao mês. Mas o governo nunca autorizou uma negociação salarial entre patrões e empregados que fosse superior a 1%. Então os trabalhadores vêm perdendo mês a mês, vêm perdendo para a inflação. Cada vez o poder de compra é menor. E agora a inflação de 2025, que foi de 31,4%, iria mais ou menos a quase chegaria a 33%. uhum, Nós já uhum. falamos que a inflação de janeiro iria ser alta, lembra que a gente antecipou isso? Sim, E sim, falamos, a exatamente. inflação Falamos. de dezembro foi muito alta, foi de 2,8%, e a primeira semana os alimentos na Argentina subiram muito. É aqui que na segunda-feira, né? Dia 1º de fevereiro, o ministro da Economia, coisa que ele não pode fazer porque o INDEC, né, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, na Argentina o equivalente no Brasil seria o IBGE, Sim, ele, sim. não, ele é que divulga e ele não pode falar para as autoridades qual que vai ser o índice da inflação, porque tem uma certa autonomia. Mas mesmo assim, o ministro da Economia, Caputo, na segunda-feira falou, saiu para dar a turnê que ele faz pela mídia hegemônica, que a inflação seria em janeiro de 2,5%. Alta. Mas supostamente estaria iniciando uma série de quedas da inflação. Lembramos que desde junho, todos os meses vem subindo, não houve queda da inflação. Dia 2, Marco Lavagna, que era o diretor do INDEC, né? Do Instituto Nacional de Estatísticas e Censo, disse que vai comunicar os preços conforme for o novo índice, que já tinha sido anunciado, né? Que seria aplicado no final de 2025, né? Bom, misteriosamente ele foi demitido. Não foi demitido, ele pediu as contas, né? Mas por uma pressão do governo. E colocaram, né, um economista chapa branca, amigo do governo, que está sendo Então, muito criticado por causa disso, né? A inflação, segundo algumas consultoras econômicas especializadas, de janeiro, estava entre 3,1% e 3,5%. É uma projeção feita, né? Não foram os números. Mas o governo não quer admitir isso, por isso que demitiu o Marco Lavagna, como se isso fosse resolver o tema da inflação. Agora o governo diz que não sabe quando vai aplicar o novo índice, e depois o ministro da Economia falou que só seria aplicado quando a inflação chegar a zero. Ou seja, quando os números disserem o que a gente quer, aí que a gente ou aplica. seja, ou seja, nunca, né? Ou seja, nunca, né? Vai falar nunca, né? O problema é que, além de tudo que foi, digamos, puxado para baixo do tapete da inflação real em 2024 e 2025, a inflação 2026 vai ser muito superior, porque o governo anunciou que vai acabar absolutamente com todos os subsídios aos transportes, ao gás, à energia, porque são as empresas que pagaram a campanha eleitoral dele e é o que estão pedindo em troca. Isso vai gerar muita mais inflação. Só para você fazer uma ideia, Christian, o gás na Argentina em janeiro vai aumentar 16%. 16%. Os transportes vão aumentar 3,5%. Se você imagina como isso vai gerar uma inflação cada vez maior, e assim como isso, você vai acumulando cada vez mais o preço das tarifas que vai pesar no bolso do trabalhador. E o bolso do trabalhador não tem aumento superior a 1%, como a gente vem falando, né, Christian? Complicado, porque os brasileiros precisam entender essa lógica, né? Porque se você tem congelamento de salários, se você tem demissão do setor público, se você tem corte das aposentadorias, esses benefícios, se você tem fim desses subsídios que o Ramiro tanto comenta aqui, transporte, energia, gás, e você vai paralisando as obras públicas, você causa essa recessão profunda. Então, o que a gente tem aqui é que é uma inflação porque caiu o consumo. Caiu o consumo, Exatamente. ninguém consegue comprar e o preço para de subir. Essa é a lógica, pessoal. A âncora da inflação está sendo o salário. Essa que é a verdade.
O salário dos professores universitários, por exemplo, a gente entrevistou um dirigente sindical, dos professores universitários caiu pelo menos 50% o poder de compra nestes 2 anos. Os policiais, neste momento, estão todos em greve. Na província de Santa Fé. A mesma coisa em Buenos Aires. Os servidores públicos estão pedindo as contas porque estão querendo ir a trabalhar de algum trabalho que a gente chama de uberizado, né? De Ah, informalidade, porque não aham. conseguem pagar as contas. Então, a situação está muito complexa, mas este escândalo do INDEC está repercutindo no mercado financeiro, quem que estava dando sustento político para Milei. Na Faria Lima, digamos, da Argentina, Ah, né? Como a gente sim, fala sim, na sim, sim. City. Por quê? Porque ninguém, porque a única coisa que confiava, bom, pelo menos a gente agora não tem inflação. Mas agora tem? Como é que é? Todo este sacrifício que estamos fazendo, as 19 mil pequenas e médias empresas que fecharam é a troco de nada. O desemprego, as pessoas dormindo na rua é a troco de nada. E muitos investidores que compraram títulos do Estado indexados pela inflação, que é o mais normal, você não quer perder dinheiro, te paga inflação e te paga um pouquinho a mais, então você, bom, pelo menos eu vou cobrir o preço. Estão vendo que estão recebendo menos, porque o índice de inflação é fajuto. É falso. Isto fez com que caíssem todas as ações na Argentina e os títulos da Argentina, tanto na Bolsa de Buenos Aires, o famoso índice Merval, Sim, quanto sim. as que das empresas argentinas que têm também valorização em Wall Street, em Nova York. Caíram todas, despencaram mesmo. E todo mundo está falando, todo mundo no mercado financeiro, estou falando, né? Parece que o do Milei era simplesmente uma ilusão, esse plano não existe. Porque, digo, no mercado financeiro, porque no bolso, o que mais ouço nas redes sociais, a gente já sabia disso. A gente percebia isso no bolso. Não precisava aparecer este escândalo porque a gente já sabia disso. É um momento muito difícil para o governo, que está querendo ainda impulsionar a reforma trabalhista e algumas outras coisas mais, mas está muito complicado porque a máscara caiu. Sem contar que esta semana também apareceu um trabalho feito por economistas do Instituto Direito ao Futuro, que está relacionado com o governador da província de Buenos Aires, com Angel Kicillof. Todo mundo fala, bom, tá bom, é da oposição. Sim, é da oposição. Mas foi muito técnico. E fora esta falsidade, né, este truque que faz com o INDEC, eles descobriram que para medir a pobreza, os números que usava o Marco Lavagna e, portanto, né, o Milei, eram inventados. Se usasse os números, próprios números, as próprias oficiais do governo, a pobreza não cairia, como diz o Milei, teria aumentado pelo menos 9%. O sea que, além de este truque que fazem medindo com uma cesta com produtos de 2004, que já nem se consome, ainda mentem. E mentem muito. E ele fica falando que tirou milhões de pessoas da pobreza, que resgatou a Argentina de 300% de inflação. Primeiro 17 mil, agora melhorou um pouco, né? Agora diz que é 300%. Essas mentiras que ele fica mundo fora repetindo e, lamentavelmente, são as que você muito bem colocou, Christian, que as que lemos nos jornais especializados aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, aí a pobreza, na verdade, ultrapassou 50% da população no início desse governo do Milei, né? A miséria aumentou, né? Os salários perderam poder de Segundo os compra. cálculos mais realistas, seria 70%, mas segundo este trabalho que fizeram, seria de 79%. Então, bem pior do que eu estou imaginando aqui, né? Então, Bem pior, maior. De Deus indigentes me... é muito grande e de pessoas que hoje não são considerados pobres, mas que poderiam, por qualquer circunstância da vida, vir a ser pobres, é muito grande. Essa sensação que você tem um pouco quando você vai pelos bairros da Argentina, né? Lamentavelmente, é esse o modelo que o Tarcísio está querendo importar para o Brasil, né? É Corte isso de mesmo. salário, corte de aposentadoria, corte de políticas sociais e, ao mesmo tempo, aumentar as tarifas privadas, abertura restrita do capital financeiro e lucros bancários que vão ser preservados. É mais ou menos isso. Só para fechar tudo isto, Christian, o principal imposto que tem na Argentina é um imposto ao consumo, que é um imposto, o imposto, o IVA, né? Que
o imposto ao valor acrescentado, que é um imposto que é ao consumo. Está caindo, está caindo. O governo não está conseguindo arrecadar. Por quê? Porque cai o consumo, Cristian. Exatamente. É o que tá. Esse é o problema. O retrato é esse, e a gente tem que trazer aqui a verdade e não fazer o que esses jornaizinhos aí estão fazendo de que a Argentina virou realmente um espetáculo, um sucesso, mas não é nada disso. A realidade é bem diferente. Ramiro, muito obrigado pelas suas considerações. Um abraço, Cristian. Até mais. Tchau, pessoal. Comentem, deixem o seu gostar. Tchau, tchau.